Olá galera, estou aqui com vocês de novo para mais uma super bateria de dicas sobre os princípios tributários. Você que vai fazer o exame da ordem, que é meu aluno aqui no curso Fórum, no Centro de Estudos Jurídicos de Salvador, Sejus. Alô família Blue, nós somos os Blues. Você do Supremo Concurso em Belo Horizonte, você de toda a rede Interasat, você da Fórum TV, da Sejus TV, você que estuda comigo no TV Exame de Ordem, lá no meu site superprofessordaoab.com.br. Vamos falar hoje sobre um princípio muito importante, cai em tudo quanto é prova, o princípio da anterioridade. Na prova que a FGV fez, o 2010.3, princípio que caiu no provão e caiu em 2 das 5 perguntas na prova discursiva da segunda fase de direito tributário. O princípio da anterioridade é um cânone da segurança jurídica, um princípio que vem proteger o contribuinte contra surpresas fiscais lesivas, gravosas, que ele não está preparado para suportar. O princípio da anterioridade é um mandamento constitucional que limita o exercício da competência tributária dos entes, ensinando que quando os entes criam ou majoram tributos, não podem de imediato aplicar essa nova tributação gravosa. A novel tributação em grave tem que esperar um pouquinho para poder se fazer aplicável. As pessoas não podem dormir sem dever e acordar devendo. Dormir devendo 7, acordar devendo 10. É necessário que haja, sim, este mandamento constitucional que limita a aplicação da nova tributação gravosa e diz, olha, só aplica no momento futuro. Tem que ter uma inaplicabilidade imediata, tem que se transformar esta lei gravosa em lei de aplicabilidade diferida, consagrando-se a fórmula que ensina que quando o Estado cria ou majora um tributo, ele tem que avisar antes de quando pretende aplicar. Uma anterioridade de aviso, uma inaplicabilidade imediata, uma posterioridade da tributação. Tanto faria chamar de princípio da posterioridade da tributação ou princípio da anterioridade da publicação da lei. A nomenclatura que pegou foi princípio da anterioridade. Bom, esse princípio nos assegura então, gente, 2 direitos. O direito de só sermos tributados, de só nos sujeitarmos à aplicação da nova norma tributária gravosa no ano seguinte ao ano em que ela foi publicada, e o direito de não nos sujeitarmos à aplicação da nova norma gravosa antes de pelo menos 90 dias decorridos de quando tomamos ciência desta nova norma gravosa, e a ciência a gente toma com a publicação da lei que veio criar ou majorar tributo. Vamos entender a regra do princípio da anterioridade nesta super dica, porque na próxima eu vou falar das exceções. Galera, quando uma lei é publicada majorando um tributo, criando um tributo, o constituinte assegura ao contribuinte 2 direitos. O primeiro direito é o seguinte, olha amigo, qualquer que seja o dia do ano que for publicada essa lei gravosa, no próprio ano ela não se aplica. Todos os fatos que você praticar dentro do ano não serão regidos por essa nova lei. É como se a lei surgisse em qualquer dia do ano e não pudesse aplicar a norma dela aos fatos que acontecem nesse ano. O princípio da anterioridade, com a sua cláusula temporal do exercício financeiro seguinte, cláusula temporal do exercício financeiro seguinte, prevista no artigo 150, inciso 3, a linha B de bola, 150, inciso 3, B de bola, vai dizer que a nova tributação só se aplica aos fatos geradores que acontecerem no exercício financeiro seguinte. É a primeira garantia que você tem. Olha que coisa linda, em nome da segurança nas relações jurídicas. Olha que coisa fantástica. Qualquer que seja o dia do ano que vem uma lei publicando um tributo novo, ou a majoração de um tributo, fica tranquilo que até o final desse ano, essa nova tributação não vai atingir os fatos que você pratica. Você não se submete a ela, à nova lei. Por quê? Porque há que se respeitar o planejamento que você fez no começo do ano, para a tua família ou para a tua empresa, no caso de uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária. Então, quando você no Réveillon do ano passado olhou para o ordenamento e disse, senhor ordenamento, quais são os tributos que estão em vigência e aplicáveis para o ano que vem? Qual é a intensidade com que eles incidirão? É aquilo que o ordenamento te falou em 31 de dezembro do ano passado que vai valer para todo esse ano. E é com base naquilo que você ouviu e acreditou que você fez um planejamento orçamentário para a tua família e para a tua empresa. Então, qualquer que seja o dia do ano, o Estado até pode mudar o regime jurídico. Ele pode criar um tributo novo, pode majorar um tributo. Não há direito adquirido a não tributação nova. Ele só não pode querer abusar do direito e aplicar no próprio ano, mudando as regras do jogo para esse ano de modo gravoso. Então, qualquer que seja o dia do ano que seja publicada a lei gravosa, ela só pode se aplicar aos fatos que vierem a acontecer a partir do ano seguinte. Até 31 de dezembro deste ano, 2011, você está blindado e qualquer lei que no meio do ano de 2011 cria ou majore tributo, só se aplica no ano seguinte. Os fatos geradores desse ano não serão regidos por essa lei.
é o primeiro direito que você tem de 2 direitos. O direito de só se submeter à novel tributação gravosa no exercício financeiro superveniente ao do ano em que foi publicada essa lei. Qual é o segundo direito? O mínimo de 90 dias. Gente, para que você realmente fique protegido no valor que se quer ver assegurado, que é o valor da segurança nas relações jurídicas, para que realmente impere a segurança na relação jurídica tributária, para que haja estabilidade no seu planejamento fiscal, empresarial ou familiar, não basta virar o ano. Você quer ter pelo menos um mínimo de dias garantidos. Isso é importante nas criações e majorações de tributos no fim do ano. Porque se eu publico a lei 30 de dezembro, o ano seguinte é daqui a pouco. Será que você vai conseguir em 2, 3 dias, em 48 horas, em 24 horas, em algumas horas, uma lei publicada 31 de dezembro? Será que você vai conseguir juntar dinheiro para pagar um novo tributo que até ontem você não devia? Que até minutos atrás você nem sabia que existia? Então não basta eu te dar a garantia de só no ano seguinte. Eu tenho que te dar uma segunda garantia. Estabelecer um prazo mínimo de dias, contado esse prazo a partir da publicação da lei, e dizer, enquanto esse prazo não se encerrar, ninguém se submete à nova lei. E aí surgiu a ideia do mínimo nonagesimal. A linha C do artigo 150, inciso 3. 153C, a linha C, incluída pela emenda 42, de 19 de dezembro de 2003. Então, a gente veio dizer que do dia em que a lei é publicada, a norma gravosa que ela traz não se aplica aos fatos geradores antes de 90 dias de quando é publicada a lei. E você ganha um segundo direito sem eliminar o primeiro. E você passa a ter 2 direitos decorrentes do princípio da anterioridade. O princípio que exige a anterioridade do aviso e a posterioridade da tributação. E esse princípio da anterioridade do aviso e da posterioridade da tributação consagra 2 cláusulas temporais. E cada uma delas gera um direito para você. A primeira cláusula diz, a nova norma tributária gravosa só se aplica no ano seguinte. A segunda diz, e desde que já passados pelo menos 90 dias a contar da publicação da lei. Vamos aprender a regra no caso prático? Imagine que uma lei foi publicada no dia 20 de dezembro de 2010. E no ano passado, 2010, 20 de dezembro, foi publicada uma lei. Ô, gente, se essa lei foi publicada 20 de dezembro de 2010, ela criou ou majorou um tributo, qual é a primeira garantia que você tem? Até 31 de dezembro, os fatos que você estiver praticando não são regidos por essa nova tributação. Você tem a primeira garantia do exercício financeiro seguinte. Mas veja, 1º de janeiro de 2011 já seria exercício financeiro seguinte. Mas ainda não será possível aplicar essa nova tributação gravosa. Por quê? Porque em 1º de janeiro de 2011 ainda não se completaram 90 dias a contar de 20 de dezembro de 2010. Então, de 20 de dezembro de 2010, eu tenho que esperar 90 dias para fazer 20 de janeiro, 20 de fevereiro, mais ou menos 18, 19 de março de 2011. Né? Não são 3 meses, são 90 dias seguidos. Exclui o dias ACO, inclui o dias adquem. Então, o que é que você vai dizer? O princípio da anterioridade, com a sua cláusula da noventena, assegura ao contribuinte 2 direitos. Do dia em que a lei é publicada, o contribuinte sabe, primeiro direito, até o final desse ano, essa lei não se aplica. Segundo direito, não basta já estar no ano que vem, tem que estar no ano que vem. Mas além de já estar no ano que vem, é preciso que já tenham se passados pelo menos 90 dias contados da publicação da lei. Ninguém será submetido a uma novel tributação gravosa antes de 90 dias de quando foi informado. É um prazo minimamente assegurado para você se preparar e se organizar para cumprir uma nova prestação tributária em favor do Estado, sem abalar a estabilidade, as bases do planejamento da tua família e da tua empresa. Isso se chama lealdade na relação tributária, boa-fé objetiva, né, na relação tributária, a proteção que a gente tem que ter, segurança na relação jurídica. Princípio da não surpresa com a tributação gravosa. Esse é o valor substancial desse princípio que se chamou princípio da anterioridade da lei tributária. Então, galera, só toma um cuidado, tá? Não vai chegar em prova e dizer que é de 1º de janeiro mais 90 dias. Não é isso, pelo amor de Deus. Se a lei é publicada dia 15 de novembro, tu não tem 1º de janeiro mais 90. Não é isso. De 15 de novembro, eu tenho a primeira garantia. Até o final do ano, não. E tem uma segunda garantia. A partir de 15 de novembro, antes de 90 dias, não. Então, se a lei veio 15 de novembro, só no ano seguinte, mas não basta em 1º de janeiro do ano seguinte. Porque 1º de janeiro do ano seguinte, ainda não se completaram os 90 dias contados a partir de 15 de novembro. Aí eu teria que fazer de 15 de novembro, publicação da lei, 15 de dezembro, 15 de janeiro, mais ou menos 13, 14, 15 de fevereiro. Ok, galera? Então esse é o princípio da anterioridade que se aplica para proteger o contribuinte, limitando a aplicação de novos tributos ou de tributos majorados, e é um princípio que se aplica em 2 hipóteses, hein? 2 hipóteses. Quando é criado um tributo
quando é majorado um tributo. O Supremo não aceita que você avoque a aplicação do princípio da anterioridade em condutas análogas. O princípio da anterioridade é uma garantia que você tem quando se cria tributo, quando se majora tributo. A questão de sempre que cai em prova é a da revogação de isenção. Revogada uma isenção, pode se restabelecer de imediato a tributação. Supremo Tribunal Federal, desde a clássica súmula 615 para o ICMS, a ADIM 4015 do Paraná recentemente, o Supremo entende que ainda que você esteja perdendo a isenção da noite para o dia, a Constituição não te dá o direito de exigir um princípio da anterioridade para dizer que a tributação que você vai voltar a suportar, você está perdendo a isenção, só pode ser aplicada no ano seguinte. O Supremo diz não se aplica o princípio da anterioridade em revogação de isenção. Afinal, revogado a isenção, não se criou tributo, não se majorou tributo. Ok, galera? Fica essa super dica, o princípio da anterioridade em criações e majorações de tributo. Um beijo no seu coração, até a nossa vitória. Aprovados na primeira, eu espero vocês de braços abertos para ajudar vocês a pegarem a carteira de advogados na segunda fase, direito tributário. Beijo a todos vocês.